Aí a galera já entrando, Sakai, Serginho Frota. Saudade de vocês, cara. Pô, acho que quando passar essa quarentena aí, a gente tem que marcar de encontrar e colocar o papo em dia sem coronavírus. Por favor, por favor. Tô esperando o Candreva entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Quem entrou na live agora aí? Só pra dar um joinha. E aí, Rafa, tudo bem? Tô bem, cara. E aí? Tudo beleza. Estou meio torto aqui, demorei, desculpa o atraso, porque para pôr uma camisa agora com a clavícula dessa maneira assim, consome um certo tempo Peraí, deixa eu e só a aumentar aqui clavícula meu. mexe. Então, é uma parada meio complicada aqui. Então, eu estava colocando essa camisa, tentando ficar um pouco sem tipóia. Esse ombro tá menor do que esse aqui, dá para notar que tá mais baixo. Tô torto, né? Tá tudo Mas fora bem, isso, tá tá tudo tudo bem. beleza. Tá O todo mundo de importante, quarentena, tá todo mundo meio de molho, então. acho que nessa fase o importante é não ter coronavírus. De resto, É, qualquer outra enfermidade você pode pegar. Bom, vamos lá. Gente, primeiro, obrigado a vocês que separaram uns minutinhos na agenda aí para bater um papo com a gente. Luiz, valeu, cara. Obrigado. Eu sei que você está fora de São Paulo. Sei que está fora de São Paulo, então obrigado por ter separado os minutinhos aí. Para você que está assistindo de gravação também, valeu. Obrigado. A gente fica 24 horas dentro do Instagram da Inco, então acho que é legal para compartilhar também com quem não conseguiu participar ao vivo. Bom, a gente queria falar um pouquinho, acho que a live foi agendada para falar um pouquinho de futuro, mas muito pautado na quantidade de assunto que veio essa semana, discutindo um pouco sobre tendência, né? Falando um pouco sobre algumas tendências e o quanto o coronavírus acelerou algumas transformações. Acho que todo mundo viu aquela brincadeirinha aqui no LinkedIn foi mais comum, do que acelerou o processo de transformação digital na sua empresa, se foi diretor de tecnologia, se foi a área de inovação, coronavírus liderando, primeiro lugar disparado, parecendo o Ayrton Senna num dia de chuva. Mas a gente queria discutir um pouquinho isso, então a pauta da nossa conversa vai ser um pouco tanto de tendência, quanto de mudanças na prática que a gente vai sentir e perceber ao longo dos próximos meses e até dos próximos anos, e também discutir um pouco das habilidades que hoje talvez sejam mais importantes e durante todo esse processo de transformação passam a não ser tão mais. Então, Luiz, cara, obrigado. Sexta-feira, hora de happy hour aí. A galera vai entrando ao longo do tempo, então valeu por estar aqui com a gente. Muita coisa para falar aí, né, cara? Muita coisa. 10 Rafa, anos, eu você acho. acha, de aceleração? Esse é o número, você acha? Então, primeiro de tudo, assim, eu acho muito obrigado pelo convite, eu acho muito bacana esse espaço. Tem live pra caramba, tá todo mundo aí falando pra lá e pra cá. Você já participou de algumas, eu também, e todo mundo tem aí um monte de informação à disposição. Mas eu acho que esse debate sobre o pós, e agora ele está crescendo muito, ele acaba se tornando interessante, no sentido de que meio que agora todo mundo já entendeu, certo? É preservar a caixa, é você manter o emprego como der, é você passar por esse momento. Beleza, e meio que tá todo mundo navegando esperando esse momento passar. Ele vai passar em alguma Uhum. etapa, a gente não sabe exatamente quando, mas ele vai passar. Outra coisa que eu acho legal é que você colocou aí uma questão de pauta, né? Pra gente não ficar num bate-papo só. Bate-papo eu acho muito chato quando é só um bate-papo. É legal a troca de ideias, mas com um objetivo final. E acho que o objetivo é bem esse mesmo que você falou, Rafa, é desenhar cenários e ter aí, de repente, tentar antever algumas oportunidades. Quer dizer, ninguém prevê futuro, entendeu? Isso é coisa de cartomante, é charlatanismo. Ninguém sabe o que vai acontecer ou quando vai acontecer. Mas a gente consegue desenhar alguns cenários possíveis, inclusive baseado muitas vezes na história, né? A gente consegue olhar para trás e tentar entender o que acontece do ponto de vista humano. A gente não é tão diferente assim no passar das décadas. O que acontece quando a gente enfrenta uma coisa similar, o que acontece depois, quer dizer, o que o nosso comportamento muda. E acho que no centro de tudo, e eu sei que na Inco vocês falam muito sobre soft skills, etc. E soft skill basicamente é comportamento. No centro de tudo você tem comportamento. As pessoas mudam de comportamento e se isso acontece de uma maneira coletiva, isso gera uma mudança profunda na sociedade. Essa mudança profunda na sociedade naturalmente gera mudança nos negócios, mudança na política, mudança em uma série de coisas. Então, o que acontece agora e por que está todo mundo, né, falando dessas tendências, ou por que o coronavírus, Covid-19, foi aí talvez o grande ensejador
da transformação digital, né, como todo mundo fala. Antes de eu responder esse negócio, eu vou aproveitar e vou disparar essa live com uma galera aqui. A gente não fez isso, acho que vale o pessoal que está aí com a gente fazer também. Eu vou mandar agora, estou mandando aqui para alguns amigos. E aí, sabe como é que é homem? Homem consegue fazer uma coisa por vez, certo? Fosse uma mulher, conseguiria falar e mandar para os amigos ao mesmo tempo. Eu não tenho essa capacidade, então eu vou mandar um por vez aqui, paulatinamente. Se vocês quiserem disparar aí também, mandem bala. Aproveitem esse momento para soltar aí para uma galera. Estou mandando aqui, peraí. Pegando só os contatos mais próximos aqui que já estavam no drive aqui do negócio. E beleza. Tá bom, escolhi uns aqui, mandei e bora. Pronto. Beleza, disparei aí para uma galera. Vamos ver o que acontece. Agora voltando, então... Por que o Covid é um grande transformador, vamos dizer assim? Porque ela é uma ruptura muito forte. Geralmente as empresas, quando a gente fala muito de empresa, e a gente tem atendido aí uma série de corporações de diferentes tamanhos, algumas empresas gigantescas e outras muito pequenininhas, todas elas têm uma coisa muito parecida em comum. Elas geralmente mudam depois que elas tomam um tranco. Então, o nego meio que tem que quase morrer para perceber. Isso vale para qualquer uma na história. Se você der uma olhada na Microsoft mesmo, a Microsoft se reinventou, né, com o Satya e não sei o quê, mas ela sofreu muito. Porque ela era tão gigante, tão poderosa, que essas empresas desse porte, mesmo sofrendo muito, elas sobrevivem. Elas são tipo aquele bandido do Exterminador do Futuro 2, aquele cara de água lá, que o cara mete bala nele e ele continua andando, certo? Não morre, não morre. Não morre de jeito nenhum. Mas, por outro lado, outras gigantes, como aí já exemplos até meio clássicos, Kodak, Blockbuster, empacotaram, certo? Mesmo sendo tão fortes e tão poderosos como eram. Então, olha, João Olivério está aqui conosco. Esse é um gênio, vale a pena. A Dani Fabri também. Tem gente de tudo quanto é canto do país entrando aqui para acompanhar a gente. Mas, então, assim, essas rupturas, elas são muito fortes, elas acabam mudando a dinâmica dentro das empresas. Elas botam medo na galera e na hora que o cara enxerga meio que ele não tem o que perder, ele se movimenta, ele vai lá e muda, ele avança alguns processos. Então, eu estava falando com um monte de... A gente está fazendo um negócio lá junto com a Dom Cabral, eu estava falando com uma galera de médias empresas. Médias empresas do norte e nordeste do país. Empresas boas, pujantes, crescentes, estão crescendo nos últimos anos todos e tal, mas que são essencialmente físicas. Então, por exemplo, o cara que é dono de um monte de loja, o cara está abrindo loja, está expandindo e crescendo ano a ano, beleza, bora. Só que ele tem aquele projetinho de e-commerce dele guardado ali na gaveta. E ele não mexe, porque ele fala, pô, meu negócio está crescendo. É o dilema do inovador lá do Christensen, de que, cara, você vai crescendo o seu negócio, que horas que você pega e migra, que horas você vira a chave, né? É sempre difícil você determinar quando você mata o negócio que está dando dinheiro e quando você joga para o negócio que seria o futuro. A questão é você ter um equilíbrio nisso e dar longevidade para o teu negócio. E aí esse cara se vê agora numa situação em que o varejo físico desaparece, ou seja, aquela potência que ele tinha de varejo físico some, mesmo que ele seja uma marca redonda, caixa bacana, tudo direitinho, e ele olha e fala, por que eu não fiz o e-commerce? Né? Por que eu não deixei esse negócio pronto? Para dar um exemplo bem simples. E, por outro lado, você tem um monte de gente navegando no e-commerce que são mais ou menos, empreendedor mais ou menos, empresa mais ou menos, mas que navega legal lá porque tem pouca concorrência. Então, o que acontece agora? E esse, para mim, é o ponto que eu falei lá, por exemplo, que a gente avançou 8 a 10 anos, né? E aí, fazendo o arco para responder essa tua primeira pergunta, de que, na verdade, as mudanças não vão acontecer agora. As mudanças vão acontecer, as principais mudanças da crise que a gente está enfrentando vão acontecer após a crise e não durante ela. Porque após ela, você vai ter muita gente correndo atrás de fazer o que não tinha feito antes, e em fazendo isso, essas pessoas naturalmente vão engolir uma galera que estava acomodada numa situação intermediária de estou meio digitalizado, então eu estou bem ali e tal. Esses caras vão ser devorados, vão passar em cima. E vai ter muita gente boa. Então vai ter muita mudança de peça no tabuleiro. E isso vale não só para o ambiente empresarial, que foi o que eu usei para dar exemplo, mas vale também Careca Family, o cara que manda na maionese em todo sanduíche, em todo sanduba do Nordeste inteiro. Depois dá uma olhada, esse cara é um fenômeno. É um fenômeno. E a Camila também, que entrou aqui também, do Tem Açúcar, que aliás é uma rede colaborativa que nesse momento deve estar fazendo muito sentido para todo mundo, dado que as pessoas estão colaborando mais. E aí, fechando esse arco, essa transformação das empresas que acontece por essas rupturas acontece também na sociedade. E isso agora, com essas mudanças tão profundas no tabuleiro, encaminharão para que haja uma mudança profunda na sociedade, o que seja uma grande mudança daqui para frente. Então, não é nem que a gente acelerou tanto agora como estão brincando, a gente fez 20 anos em 20 dias, mas nós faremos em 10 anos muito mais do que a gente faria nos próximos 10 anos.
Eu estava. Só uma pergunta, a gente não tinha falado disso antes, mas você está falando de mudança. Um pouquinho antes de eu entrar aqui, eu estava no bate-papo com um colega que é até acelerado pela Bossa Nova, não sei se o Diogão está aí. Ele comentou comigo uma coisa que eu fiquei pensando. Ele falou: Rafa, esquece, o mundo que a gente já viveu, ele não vai existir mais. E pode começar a pontuar, ele começou a falar de várias mudanças que vão acontecer. Você realmente acha que pós essa crise, a gente vai entrar numa era de um mundo realmente tão diferente assim? No dia a dia, você percebe isso? Ou são mudanças pouco perceptíveis, talvez, ao nosso dia a dia, aos nossos hábitos? O que você acha? Então, Rafa, eu acho que assim, a grande lance de futuro é uma coisa que, né, o pessoal geralmente pensa no futuro, pensa nos Jetsons, carro voando, super tecnologia e etc, essas coisas assim, né? Eu te diria duas coisas. A primeira é que o mundo já mudou. Eu acho que já mudou profundamente. Assim, não existe como uma coisa que impacta todo mundo, literalmente, né? Ou seja, não na expressão todo mundo, mas literalmente todo o planeta, Uhum. toda a população do planeta, é uma coisa meio sem precedentes, pelo menos para a nossa geração. Quando a gente fala lá de idade moderna, idade média, idade antiga, e aí, obviamente, agora contemporânea, eu acho que a gente está num momento, provavelmente, de ruptura. A gente já estava próximo disso por conta de tecnologia, a gente já está chegando em tecnologias que permitirão a gente desenvolver o ser humano diferente, uma coisa que nunca aconteceu antes, e também tecnologias que permitirão a gente deixar de ter o monopólio da criação, né, que é o que a gente sempre teve. A gente sempre foi o ser inteligente do planeta. A partir do momento que a gente cria inteligências artificiais e coisas que estão vindo por aí, ainda não existe isso, mas no volume que precisa, a gente vai deixar de ter o monopólio da criação e depois também conseguir editar, gente, com CRISPR, etc., por exemplo, permitindo que o meu ombro cicatrizasse muito mais rápido do que esse inferno que está acontecendo aqui, essa demora pré-histórica, já que a gente faz isso igual os egípcios faziam há 3.000 e poucos anos. É que no seu caso é porque a idade mesmo É o pesa. hardware, é o hardware que é meio mais ou menos. Mas assim, o resumo a gente já enfrentaria isso por conta de tecnologia. O que crises fazem, via de regra? Elas aceleram esse processo. Você pegar sharing economy, por exemplo, economia de compartilhamento com Uber, Airbnb, essas coisas e tal, muito do que rolou dessas mudanças aconteceu por causa da crise de 2008. Muito mais simples e muito menos severa do que essa, mas muitas dessas mudanças aconteceram lá atrás por causa disso, entendeu? Tipo, aconteceram lá atrás por conta dessa ruptura muito forte que teve nessa crise de 2008. Agora vai ser a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer? Nesse volume que a gente tem visto essa profunda mudança agora, o que é futuro para um não é necessariamente futuro para outro. Então a gente, Rafa, querendo ou não, a gente faz parte de um substrato muito específico da sociedade que tem acesso a informações e a tecnologia e a uso de banco digital e etc., que são coisas que não é comum para todo mundo. Então, o que é futuro para um não é futuro para outro. E nesse sentido, muitas coisas estão acontecendo. O exemplo que a gente fez até nos stories lá foi de bancarização, né? A gente tem um monte de gente desbancarizada e que agora, nesse momento, estão virando bancarizados digitalmente. Quer dizer, o cara saltou uma etapa de ter um banco ali local dele para ter um banco digital, já tem uma conta digital. Então, essas mudanças, depois que passar essa crise, esse cara está acostumado a usar o banco digital dele, está acostumado a ver o saldo, ele está acostumado a enviar mensagem, ele está acostumado a fazer tudo isso de maneira digital, de modo que isso não volta. Né? Esse paradigma novo não volta. É a mesma coisa que você pegar e despachar alguém, por exemplo, que viveu sempre num nível de pobreza, que viveu sempre numa situação bastante simples, e você mandar essa pessoa, por exemplo, morar 2 semanas na Austrália, num padrão médio de vida australiano, por exemplo, ou alemão, ou sei lá o que for. Quando esse cara voltar, os parâmetros dele mudaram. Ele não aceita mais aquele parâmetro que ele tem, ele vai buscar, é da natureza humana buscar isso. Então, quando a gente se acostuma a algo novo, é difícil a gente voltar atrás. E por isso, eu tenho convicção de que, de maneira geral, o mundo já mudou. Talvez para a gente e para quem já estava, vamos dizer, digitalizado, já fazia parte desse métier, vamos dizer, de ter acesso a tecnologia internet de alta velocidade, conta digital, bababá e tal, lives e afins, beleza, pra gente talvez seja mais ou menos igual, mas a gente pareou, a gente deu uma nivelada no tabuleiro e isso muda demais o jogo. Você falou disso, né? Parece que o avanço para quem vinha em transformação de maneira mais lenta, ele impacta muito mais, né, do que pra gente talvez, né? Sem dúvida, assim, a quebra ela é muito mais forte, né? Eu estava falando isso aí vamos dizer, da espiral disruptiva lá, que é um negócio que a gente está desenhando e está aplicando com algumas empresas, e que a gente viu que encaixa para diversas áreas, mas que o que é inércia para um, ou seja, o que é o comum para um, não necessariamente é o comum para outro, às vezes é uma coisa caótica para outra
outras pessoas. E aí essa quebra que existe é muito forte. Isso acelera o processo, meio que porque como o mundo inteiro está funcionando numa frequência, quando você tem que parear o negócio, como no caso do governo, agora para usar o mesmo exemplo, de ter que distribuir grana para a galera, né? Ter que distribuir tipo uma general income, assim, uma receita para todo mundo, você tem que trazer todo mundo para o mesmo denominador. O denominador não vai ser, não, vamos fazer aqui um negócio de enviar por envelope cheio de dinheiro para cada um, certo? Esse parâmetro não é o parâmetro que vai ser utilizado porque ele é o menos eficiente. Então, quando você busca eficiência, Total. você meio que traz todo mundo para agora. E gera uma série de outros problemas. O cara não tem espaço no celular, o cara não tem acesso à internet, à infraestrutura. Tem um monte de outras coisas que vem nisso. Mas esses problemas se tornam uma coisa que, assim, é igual o pessoal tentando impedir Uber de funcionar. Quando você tinha Câmara, Senado, tentando impedir Uber de funcionar. Depois que você experimentou isso, e a estratégia do Uber sempre foi essa, deixa eu ser mais rápido que o poder legislativo, depois que você experimentou um serviço desse, você não quer deixar de usar. E se você não quer deixar de usar, não adianta pôr a lei que for, do jeito que for, e fazer o que diabo, que a galera vai continuar usando. Então, depois que você conquista um certo patamar de conforto, você não muda. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa outro dia no meu Instagram, pesquisa, obviamente, sem qualquer critério científico, né, mas dessas lives, dessas enquetes. E aí tinha lá o pessoal falando, eu perguntei assim, entre você ter que ceder todos os seus dados de saúde, você ter que se comprometer a ficar magro, a gente já se dá mal nessa, ter que se comprometer a ficar magro junto ao governo, VO2 máximo, batimento cardíaco, dados super relevantes, certo? Você ceder todos os seus dados, você prefere ceder todos esses dados ou deixar de usar Uber, Spotify, Netflix e afins. 76% preferem os serviços e dão os dados e preferem ser magos obrigados por um terceiro. O que é muito louco quando você para pensar. Muito louco. Mas depois que a gente criou um hábito desse negócio, é difícil da gente mudar de ideia, Total. é difícil da gente voltar atrás, entendeu? Agora, os veículos de comunicação essa semana, o Jornal Nacional também, você trouxe um ponto, trouxeram algumas tendências talvez prioritárias, né? Óbvio que tem muito mais coisa para acontecer, mas trouxeram algumas do que deve acontecer, né? Transformações no comércio principalmente, transformações em ressignificado da nossa vida, revisão de valores, trabalho remoto. Na prática, se você puder destacar aí 2 ou 3 transformações que você já começa a perceber. Você consegue lembrar de 2 ou 3? Eu sei que você tem um outro assunto para falar de privacidade, a gente pode falar num bloco separado, mas... Acho que esse é um puta de um tema legal, assim. Eu vou dar exemplos meus, assim, de pessoa física, né, que é o meu dia a dia. Por exemplo, meu pai era um cara que você conhece, inclusive, tradicional, escritório e tal, e não sei o quê. E, de repente, ele se viu obrigado, assim como boa parte da galera, tenho que trabalhar remotamente. Não existe outra opção. E ele sofreu pra caramba com esse negócio no começo, desde como funcionar a tecnologia, até como se adaptar com isso e tal, mas aquele fulano, sentindo falta da rotina, porque é uma rotina de anos, certo? É uma mudança muito forte. E agora, ele tá super ambientado no home office. Tá lá, faz o negócio dele, consegue conciliar bem, sai para fazer um exercício, não sei o que, coisa que ele nem fazia trabalhando no escritório. Então, existe uma mudança de hábito ali já muito pujante. Quer dizer, o que a gente está vendo aqui? Digitalização. Então a pessoa se acostumou a usar meios digitais para se comunicar e para trabalhar. Maior eficiência, porque o pessoal percebeu também que ninguém tem saco para fazer um monte como pode dizer, reunião, Skype, essas coisas durante muito tempo. E aí a pessoa acaba percebendo que tem que ser mais curto, então você ganha eficiência no processo, porque as reuniões duram menos e não precisa. E principalmente um equilíbrio. É uma coisa que ele falou, pô, isso aqui dava para fazer de qualquer lugar do mundo. Então, sabe aquela ideia meio de tipo, putz, eu posso viajar e continuar produzindo do mesmo jeito. E isso, para a gente que está acostumado a fazer, vamos dizer, home office, a gente já faz bastante tempo, trabalha de qualquer lugar e liga o computador e tal, é ok, é normal para a gente. Mas pensa como isso é diferente para uma outra geração e que agora percebeu isso. E percebeu que, putz, ir para o escritório toda hora não faz tanto sentido. Mas também tem o outro lado. Percebeu que ir para o escritório às vezes é legal. Bom dia de falar, tem que ir para o escritório. De repente fala, pô, mas é um ambiente de convivência. Então, eu enxergo que o ambiente de escritório, assim como o ambiente de escola, assim como qualquer ambiente de reunião de pessoas, vai se tornar muito mais uma arena para debate do que, essencialmente, um ambiente de trabalho, efetivamente. O trabalho vai se dar nas trincheiras, vai se dar no mundo online, vai se dar numa troca de informações, mas nesse ambiente vai ter um debate muito mais profundo. Entendeu? Assim como, por exemplo, em restaurantes também, como Ari Kozer, que está aqui, o rei do churrasco,
mas é só porque ele entrou agora e assim, serão ambientes diferentes, né? O mercado de restaurantes, por exemplo, é um mercado que vai mudar sobremaneira. Você falando de outras mudanças, né? Eu vejo muita dificuldade da gente voltar para o mesmo estágio de todo mundo convivendo tudo, indo num evento, sabe? Sentando todo mundo junto um perto do outro. Outra coisa que eu acho que é uma mudança profunda. Eu já estava lendo, eu já era meio chato com esse negócio de cumprimentar os outros, eu já achava que eu ia pegar e respirar de todo mundo. Eu acho que deu uma certa nivelada no mundo em relação a ranzinzistas. Eu já ficava olhando gente tossindo meio torto em avião, coisa e tal. Agora não é só socialmente aceito, como socialmente estimulado. Mas o que eu vejo, né? Eu fui dar uma olhada por que a gente se cumprimentava. Ô, Ari, coloca aí pra gente por que você acha que vai ser melhor restaurante, que eu tô curioso pela sua análise, a tua visão, e depois vamos bater um papo sobre esse negócio também. Para quem não sabe, Ari Kozer é NB Steak e também Maremonte. Então você tem alguém que entende, ex-fogo de chão, né, fundador. Então você tem alguém que entende restaurante e churrasco, obviamente, o Ari. Agora, veja só, o que eu estava lendo, por que as pessoas se cumprimentam? Você sabe por quê, Rafa? A gente se cumprimenta como a gente se cumprimenta, não? Eu fui dar uma olhada, isso aí surgiu com os romanos. E assim como quase todos esses hábitos antigos, como, por exemplo, brindar, né, fazer um toast, aquele negócio, surge porque alguém ia matar alguém. Então os romanos cumprimentavam um ao outro, pegando assim no pulso, no antebraço, e chacoalhando, porque o cara tinha aquela coisa da armadura aqui, geralmente, ou alguma coisa, um adereço que podia ter um punhal escondido. Então o cara chacoalhava para ver se caía um punhal. Veja como o negócio surge para alguém morrer. Ele foi evoluindo com o tempo e ficou o cumprimento com as mãos, né? E quando eu fui pesquisar isso, eu fui ver que existe um novo movimento muito forte de gente que não se cumprimenta mais, sobretudo entre os jovens americanos. A gente tem lá, se não me engano, acho que 46% dos jovens americanos, eu não lembro o dado, tá de cabeça, as pessoas se cumprimentam com aquele tipo fist, assim, sabe? Tipo, pá, dando um soquinho, por preocupação de transmissão de doença. Isso antes de pandemia, certo? Já havia uma tendência nesse sentido. O que eu acho? A gente vai deixar de se cumprimentar da maneira como a gente fazia. Certo? Ou vai ter uma preocupação muito maior com higiene. Tá? Então, existem mudanças pequenininhas, mas que vão impactar de maneira geral em muita coisa, certo? Então, eu acho que assim, para resumir, a gente digitalizou mais, a gente deu mais acesso à informação para as pessoas, e quando as pessoas têm mais informação e aprendem... Outro exemplo para mim que é muito claro, você está na sua casa, você não tem o que fazer, você está lá de saco cheio da quarentena. Aí você vai lá e escreve assim... Como entreter filhos durante a quarentena? Você põe isso no Google. E aí vai aparecer vídeo, vai aparecer tutorial, vai aparecer blog, vai não sei o quê. Muito bem, parece uma ação muito simples e muito corriqueira, mas tem muita gente que nunca faz esse tipo de pesquisa de como eu fazer tal coisa por tal coisa. Você criou o hábito na cabeça da pessoa de eu acesso à internet para buscar uma informação. E esse hábito faz com que a pessoa, se curiosa for, e geralmente nós somos curiosos sobre algum assunto, a pessoa busque mais informações com frequência. O que faz no longo prazo que ela aprenda novas coisas e novas habilidades. E gente que tem novas habilidades, a gente falando de habilidades para o futuro, quanto mais experiências e mais habilidades você tem, mais preparado você é para ser relevante para o futuro. Então, existe um impacto muito profundo de pequenas ações que a gente vai criar como hábito e que impactarão a sociedade de maneira ampla, assim, bastante ampla. Agora, você trouxe um ponto que é importante, né? Eu acho que a gente tem falado pouco disso, né? Pelo menos você liga a TV, só fala de briga política, número de mortos e o comparativo do Brasil e outros países, e agora, recentemente, as vacinas milagrosas que estão surgindo em lugares que a gente não imaginou. 300 mil remédios. Tem muita vacina. Agora, a gente está falando um pouco sobre privacidade de dados, né, cara? E eu acho que a gente... primeiro pelo movimento simples, entre aspas, de ter na palma da mão toda a cidade de São Paulo mapeada. Cara, eu lembrei daquele filme... do Batman, em que o Coringa está sendo perseguido e o Batman consegue mapear a cidade inteira por ondas sonoras de telefone, né? Tipo um e aí eu fiquei, na época eu pensava, isso é impossível. Só que a gente está caminhando exatamente para isso. Eu estou tentando entender quem é o Coringa, talvez é o Não tem o Batman. Não tem o Cara, Batman. e aí? Assim, como que você imagina que o mercado de privacidade de dados vai se portar daqui em diante, já que isso já está acontecendo? Então, para mim, Rafa, esse é um dos temas mais relevantes e desde quando a gente começou nessa questão de lockdown e etc, eu vendo alguns movimentos que haviam lá na Coreia e depois em Singapura, já era uma coisa que me preocupava. Eu já tinha, desde o ano passado, desenhado muito que privacidade seria
Aliás, enquanto eu estou falando de privacidade, pessoal, escreve aqui quem tem preocupação com os seus dados. Quer dizer, quem faz uma gestão eficiente dos dados que você tem online, da sua presença digital. Quem é que olha para isso? Quem sabe onde é que você já cedeu dados? O que você já clicou aceito lá? Quem já clicou aceito termos de uso e nem leu o negócio? Escreve aqui para a gente, vai colocando. E também aproveita e metralha esse coração que fica aqui nesse canto, enfia o dedo nesse negócio para dar uma aumentada aqui no algoritmo. Vamos ver se o negócio funciona. Façam isso aí para o nosso, por favor. E coloca aqui, porque eu acho interessante a gente dar uma analisada de quem está assistindo aqui, o que eles acham. Mas desde o ano passado eu tenho falado muito sobre privacidade, porque eu tinha a convicção de que esse ano era um ano, esse e o próximo, 2 anos muito fortes para a privacidade. No sentido, inclusive, de que o Facebook, por exemplo, estava perdendo muito usuário, estava perdendo. O Facebook está com uma dificuldade ainda e estava muito maior de conseguir contratar talento, de conseguir trazer talento. Pensa que coisa maluca que é esse negócio, né? É igual a indústria de cigarro ou de bebida. Então, o Facebook começou a ter dificuldade com isso porque ele é uma empresa que não priva muito pela privacidade. Ele é meio, vamos dizer, permissivo em muita coisa. E ele, tanto que tem um monte de gente aí, eu já explico por quê, mas eu fui estudar a questão de cibersegurança e tudo mais, e você começa a ver que tem um monte de gente sendo assediada e atacada online. O Pyong agora tá com um negócio louco desse daí, um monte de gente atacando ele, e tem aos montes, tem criança de 8 anos sofrendo bullying com criança de 10 e se matando. Então, quer dizer, existe um problema grave no negócio e por isso a empresa tinha sofrido. E aí eu olhei e falei, as pessoas vão começar a se conscientizar mais com isso. Por causa de Cambridge Analytica e outras coisas, as pessoas vão se conscientizar mais. Obrigado porque tá enfiando o dedo no coração, tem coração pra chuchu aqui do lado, hein? Marcelo Sakai, tá todo mundo aqui embaixo com a gente. Mas aí, o que rola? A preocupação das pessoas começaria a ser muito grande com isso. Só que inverteu. Por que inverteu? Porque surgiu um corona no meio do caminho e o medo de morrer é maior do que o medo dos dados, porque as pessoas não têm muita consciência, porque a maioria de todo mundo, eu e você inclusive, quer dizer, talvez um pouco menos por estar no meio disso, mas todo mundo é muito iliterado digitalmente. A gente tem pouca ideia do que dá para fazer efetivamente quando você tem dados concentrados ou até dados individualizados. E dá para fazer muita coisa. Quando você começa a olhar, você vê o tamanho do que dá para impactar nisso. E aí, o grande lance é, as pessoas por medo começam a ceder partes das suas liberdades. Vou dar exemplo para vocês, e acho que esse é um ponto importante. Assim, veja, não é dizer que a vida das pessoas agora tem menos importância. É óbvio que não. A gente tem que olhar para todo mundo. Eu vou enfatizar esse ponto. É óbvio que não. É óbvio que tem que olhar e tentar diminuir o número de infectados e com isso diminuir o número de mortes, etc. Mas, historicamente, quando a gente pensa no longo prazo, você mudar a dinâmica de privacidade ou a dinâmica de abertura de mão, de abertura de dados ou principalmente de liberdades, quando a gente abre mão de liberdades nossas, no longo prazo a gente tem mudanças mais profundas e maiores perdas do que ganhos. Isso olhando historicamente. Vou dar um exemplo bem simples para o pessoal lembrar, um exemplo até relativamente recente. 11 de setembro, Torre Gêmeas, Nova York, 2001. Até o 11 de setembro você ia viajar, você passava num raio-x, male e beleza, entrava no avião. Qualquer voo, qualquer lugar do planeta. Só tinha isso. Não tinha mais nada. Agora, você vai num aeroporto, você passa naquela máquina que você levanta a mão e faz aquele negócio com arzinho, passa num negócio de explosivo, não pode levar líquido, não pode levar, você tem que tirar o sapato, tem que tirar... Pô, você fica basicamente nu no negócio para passar e leva um tempão. Veja, por mais que a gente olhe meio feio, às vezes com a fila, não sei o quê, todo o planeta aceita isso, porque a gente ficou com medo dos terroristas derrubarem um avião com a gente lá dentro. Então o medo faz com que a gente aceite que exista vamos dizer, uma invasão muito mais profunda da nossa privacidade, que não se limita só à segurança no aeroporto, mas uma análise preventiva muito maior, e faz com que a gente aceite isso, porque a gente está pela nossa segurança. Nesse cenário, é a mesma coisa. A gente aceita um monte de coisa. E por isso você vê um monte de gente, até muita gente está assistindo a gente aqui, deve achar ok, por exemplo, o governador do estado de São Paulo, Dória, monitorar os celulares. Ah, mas não é dado concentrado. É vírgula, até a segunda página. Eu já vi prefeitos de cidades do interior do estado impedindo as pessoas de entrarem na cidade se a placa for de outra cidade. Primeiro que não tem previsão legal em lugar nenhum disso. A pessoa inventou da cabeça dela. No estado de defesa, só o presidente pode declarar e esse negócio é louco. A pessoa fala assim, vou colocar ali que não pode entrar se for placa de outra cidade. Porque eu até acho que a maioria desses caras pensa no bem da coletividade da própria população. Mas são medidas tão autoritárias e de impedimento de fluxo de pessoas que a gente não pode aceitar isso. Porque no longo prazo, esse cara pode mudar de ideia um dia e falar assim, olha, a população homossexual, eu sou o prefeito malucão aqui, a população homossexual transmite mais tal doença. Porque eu acho, porque não tem evidência do negócio, mas eu acho, então eu vou impedir que entre na minha cidade.
é a mesma lógica. Se você olhar, a equação literal por trás é exatamente a mesma. E é um absurdo pensar nisso. Mas com medo, as pessoas geralmente aceitam algumas coisas dessas. Então a gente tem que tomar cuidado nesse ponto para não aceitar isso. E por isso que eu falei que aquela tendência de privacidade crescente se inverteu. E hoje a gente tem uma questão da privacidade sendo muito menor, as pessoas aceitando. Naquela mesma pesquisa que eu fiz, que eu te falei, eu coloquei lá, se você prefere entre isolamento social de 4 dias todos os meses, você fica 4 dias isolado, ou você cede todos os seus dados de geolocalização e etc. Como antes de acontecer esse negócio do estado de São Paulo, eu coloquei lá, 56% das pessoas falaram, eu prefiro ceder todos os meus dados. Aí você fala, pô, mas é pequena a diferença, mas eu falei 4 dias. Se eu colocar 40 dias, eu tenho certeza que vai bater os 70%, 80%. Total. Porque as pessoas falam, meus dados antes, eu já estou entregando meus dados para lá e para cá, mas não dá para entender o tamanho do arco que isso daí representa. E aí, emendando com aquela questão de cibersegurança que eu te falei, e acho que isso tem um impacto profundo nas empresas também, empresa média e empresa pequena nunca precisou se preocupar com cibersegurança. Ninguém atacava empresa média, empresa pequena, ou tinha muito menos isso, e principalmente elas são tão próximos uns dos outros, você tem lá 20, 15, 30 pessoas, que as pessoas se conhecem, você consegue pegar se tiver algum problema. Diferente de uma Nestlé, que você tem, sei lá, 5 mil funcionários espalhados, etc, coisa do tipo. Só que agora, com o pessoal trabalhando remoto, você tem uma questão de segurança que você tem que ter, então todo tipo de transação encriptografada, etc, etc, pode ser, você vê o Zoom mesmo sofrendo com isso, né, quer dizer, o número de ataques do Zoom aumentou, naturalmente o número de ataques todo o resto vai aumentar também. E aí eu vejo uma grande oportunidade que eu já tinha identificado, até estou entrando num negócio voltado para cibersegurança, para médias e pequenas, né, para ser meio que um one-stop shop, o cara clica lá e tem o que eu faço na situação de um ataque, ou como é que eu faço para me prever, como se fosse um seguro, você contratasse um seguro, mas de uma maneira ativa e tal, não sei o quê. E aí isso deve crescer sobremaneira agora, porque o número de ataques deve assim, aumentar, eu diria exponencialmente, mas certamente vão se multiplicar. Então a gente tem que olhar para esse negócio. Isso é uma outra grande mudança. Essa preocupação, talvez ainda não exista tanto agora, pessoas estão preocupadas em quero sobreviver e quero pagar minhas contas. E essa é a preocupação do momento. Mas tão logo passe isso, existem mudanças estruturais e um monte de gente tentando criar caos e atacar. Você tem, assim como muda para quem é do bem, vamos dizer, muda para o criminoso também. O criminoso virtual e tudo mais, os caras estão lá tentando atacar. E o nosso sistema jurídico, ele é lento, ele até resolve, mas ele é lento. Então, a gente vai ter que criar maneiras de se proteger disso de maneira preventiva. Então, privacidade e cibersegurança são duas coisas que devem aumentar sobremaneira também aí para os próximos meses e anos. Cara, que maluco, né? É muito maluco isso tudo que a gente está passando e, assim, eu acho que é um pouco do que você trouxe. Eu, como empresa pequena, eu nunca havia me preocupado com isso. Eu acho que estou bem na linha de grande parte dos micro e pequenos empresários. Alguns, talvez um grande volume de médios também. E agora a gente passa não só a mudar uma série de coisas na nossa vida, mas também colocar esse ingrediente como fundamental para a nossa sobrevivência, tanto no mundo presencial quanto no mundo digital, né? Alguns grandes também, né, Rafa? Alguns grandes também. Alguns grandes também. Não olha para nada disso daí. Total, total. Agora, eu queria bater uma tecla contigo aqui, até para a gente caminhar mais para o final já e não tomar muito tempo do pessoal sexta-feira. Eu quero que todo mundo faça um happy hour em casa, mas para a gente não tomar toda a noite deles. Cara, tá claro que o mundo vai mudar, tá claro que os negócios vão se transformar, tá claro que no micro as atitudes nossas precisam mudar. Pensando nas habilidades que vão ser fundamentais, ou que são importantes hoje, mas pensando no futuro, o que você destacaria que é e vai ser relevante para a gente se adaptar, sobreviver, crescer, prosperar, enfim, o que você pensa em futuro sobre isso? Eu acho que até você já respondeu, Rafa, parcialmente, que é se adaptar. Eu acho que para se adaptar, você não tem fórmula de bolo. Aliás, para quase nada você tem receita, né? Mas eu diria que para se adaptar, a pessoa tem que ter, vamos dizer, o máximo de habilidades e experiências possíveis, né? Então, você aumentar a sua caixa de ferramenta, ou seja, você ter um ferramental maior, vai permitir que você ataque problemas diferentes. Então, o profissional do futuro, o cara que é relevante no futuro, é o cara que é resolvedor de problema. E, sobretudo, resolvedor de problema complexo. Quanto pior for o problema, quanto mais difícil for aquele problema, naturalmente, mais valor ele tem, né? Então, se você resolve, por exemplo, um câncer terminal, você cobra mais por isso do que quem resolve uma dor de cabeça. São coisas, o tamanho do pepino é o que determina o valor que a sociedade te remunera por ele. Então, essa questão de soft skills, que a Maísa colocou aqui, inclusive, é exatamente por aí. Se você for alguém que domina mais soft skills, elas são mais duradouras, porque elas envolvem essencialmente aquilo que é
Não só porque é o que é humano, que as máquinas não replicam e tudo mais, tudo isso também. Mas você envolve coisas que têm a ver com a sua capacidade de adaptabilidade, né? E você ter valor para o futuro é você ser um resolvedor de problemas efetivamente. Então, olha lá, vídeo que o novo ministro da Saúde é um oncologista, quer dizer, o outro era um político, mas enfim, aí cada um, acho que não é nem esse o grande ponto, mas no sentido de que a gente tem que ter o maior número de habilidades, e para ter o maior número de habilidades, eu diria que a gente tem que experimentar, tem que viver. Então, assim, o melhor que a gente pode fazer, eu e o Rafa, para quem não sabe, a gente combina de vez em quando, a gente não fez ainda nesse situação, mas a gente combina de subir o Kilimanjaro, inventar, ele é louco, ele quer subir como é que chama lá no Nepal, o Everest, é maluco da cabeça, eu vou assistir, vou acompanhar tudo pelos stories, vai ser ótimo, espero que volte com todos os dedos e tudo, mas eu subir o Kilimanjaro, ter uma experiência diferente, experimentar uma comida nova, bater um papo sobre outras coisas, esse tipo de coisa capacita a pessoa para ter experiências e para ter habilidades diferentes. Então, eu diria para todo mundo que quer se manter relevante para o futuro, que busque habilidades diferentes e que se capacite nesse negócio, porque aí sim você vai ter relevância dentro de uma organização ou até para a vida pessoal mesmo. Agora para fechar, o que você sugere que a gente faça nesse tempo de quarentena? Porque a quantidade de conteúdo no mundo digital é absurda. As empresas que não estavam no mundo digital passaram a criar coisas. Eu vi restaurante criando aula de gastronomia e montando curso online. Eu vi restaurantes intensificando essa política, mas a quantidade de informação ela realmente é muito grande. Eu acho que a gente tem que buscar conhecimento, né? Não só informação. Então, em que eu, pensando no futuro, devo investir o meu tempo agora? O que você faria? Dá uma dica para o pessoal que está aí. Olha, Rafa, eu vou te falar assim, eu acho que tem muita informação, porque eu acho que todo mundo olhou e falou assim, cara, esse negócio de ir pro digital e produzir live e fazer curso é o que dá para fazer, porque é o que está rolando ainda, o digital tem uma barreira aqui que permite. Talvez a gente enfrente no futuro uma crise nova que impeça que o digital funcione, um excesso de informação, um super vírus cibernético, e aí a gente vai ter que voltar pro offline. Imagina se fosse ao contrário, vamos fazer um exercício de imaginação aqui, fosse um super vírus cibernético, malucão, doidão, e que desligasse tudo. Puf, a internet saiu do ar. Acabou a internet, não tem. Pensa que é tudo ao contrário, né? Tudo que a gente fez agora, se ano que vem a internet pifar, a gente meio que retrocede. A gente volta e vai ser tudo na mão, vai ser tudo manual, o banco que foi digitalizado vira não digitalizado. E aí seria um exercício interessante, até vou trabalhar esse exercício, gostei dessa ideia, da gente poder pensar nessa questão de como é que seria se a gente desdigitalizasse a galera que está digitalizada. Então, a mesma ruptura que está acontecendo para o pessoal que está se digitalizando rapidamente, acontecesse para a gente que está acostumado com o banco digital, fosse ao contrário. Banco digital, serviços digitais, sumisse isso tudo, voltasse tudo para 1950. Como é que é o mundo em 1950, só que hoje, com as complexidades, com os desafios de hoje. Então, eu acho que... Qual foi a sua pergunta mesmo? Eu me perdi aqui eu fiquei viajando no exemplo. Não, como gastar o seu tempo, né? Como investir o tempo buscando esse desenvolvimento aí. Boa. Então, assim, eu acho que tem muita informação e, sobretudo, quando você cresce muito uma coisa, você tem um backlash muito poderoso do outro lado. Você tem um retorno, você tem uma tendência e uma contratendência, né? Então, quando você vê a internet aparecendo lá atrás, os caras do Google, o Sergey Brin e o Larry Page, olharam e falaram assim, caraca, alguém vai precisar organizar essa caceta. Se ninguém organizar isso aqui, vai ficar um caos, porque vai ter informação pra caramba, vai estar toda a informação do mundo aqui, só que ninguém vai conseguir navegar nesse negócio. Então, eu acho que agora a gente enfrenta uma coisa parecida. O pessoal que está aqui na live deve ter passado por umas 5 lives para chegar aqui. É capaz de estar passando e tá indo para outra agora. Teve gente que foi, voltou e tal. Eu já fiz isso adoidado. É normal que a gente faça isso porque tem muita informação e a gente quer absorver o tal do fear of missing out, né? Aquele medo de deixar alguma coisa para trás. Então, é muito provável que o pessoal saia correndo atrás de informação. Informação por informação, como você bem colocou, não leva ninguém a lugar nenhum sozinho. A informação ela não tem um valor em si só. O que você faz com a informação, sim. Eu diria que a melhor coisa que a gente pode fazer com a informação e com o conhecimento é tomar decisões. Então, eu diria que nenhuma decisão extrema deve ser tomada agora durante um período de crise. Eu vi muita gente muito assustada, saindo, batendo cabeça, saindo correndo, tomando decisões assim que, sei lá, a pessoa se comprometeu com uma parada que ela está há 3, 4 anos fazendo uma coisa, ou que ela projetou para daqui 3, 4 anos. De repente, agora ela fala, não, muda tudo, quebra tudo, não sei o quê. Calma, é uma mudança poderosa, é uma ruptura poderosa. Total. Porém, você mudar tudo no meio de uma crise é receita para dar errado. É tipo responder e-mail nervoso, você vai fazer besteira. Você vai fazer besteira. Então, assim, dorme naquele negócio e pensa, mas não tomar decisões tem o mesmo peso. Você ficar sem fazer nada e ficar inerte esperando só o negócio passar, sabe se lá Deus quando vai ser isso, você não resolve nada. Então, como eu postei aí outro dia,
ontem, anteontem, sei lá, para mim, além de saúde e economia, essa crise é muito mais uma crise de incerteza. Eu acho que as pessoas não sabem. A gente não sabe se a cloroquina resolve, a gente não sabe se o remédio do pior resolve, não sabe quando vai acabar, não sabe o que faz com o vírus, se funciona melhor no calor, não. A gente não sabe. E por não saber tudo isso, a gente geralmente faz o quê? Fica acuado, quietinho, esperando alguém resolver isso. E ninguém vai resolver esse negócio, porque ninguém tem fórmula mágica. Quem vai resolver é quem tomar decisões para fazer coisas acontecerem. Então, eu diria o seguinte, não tomar decisão de sopetão, mas decidir, progredir, aproveitar esse momento para deixar em ordem a casa, porque quando voltar, não é só demanda reprimida, nem nada disso, mas quando voltar, vai ter muita oportunidade. A gente chacoalhou o tabuleiro, não é que a gente mexeu umas peças, a gente chacoalhou o tabuleiro para todo lado, então vai abrir muito espaço. Toda vez que abre muito espaço, alguém ocupa esse espaço. Pode ser que seja você, pode ser que seja o teu concorrente, pode ser que seja um novo entrante, pode ser que não seja ninguém, aquele espaço fique lá. Mas esses espaços estão disponíveis. E aí, eu quero emendar para você, já que você fez um monte de perguntas, eu quero emendar para você uma pergunta aqui. O que você enxerga para a tua área? Para o futuro, por exemplo, não só da Inco, mas pensando na sua área, assim, qual que é a sua visão de futuro para o seu mercado? Tanto o futuro próximo agora, tipo, beleza, daqui uns meses, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer até o final do ano? Porque eu acho que é meio atípico, por exemplo, companhia aérea, eu acho que vai ficar mais caro, porque vai ter menos concorrência, mas depois vai abaixar o preço. Mas o que você enxerga aí para os próximos, vamos dizer, 6 meses e depois 10 anos? Qual que é a tua visão? Eu acho que o mercado de educação, que é o mercado que a gente era uma empresa que entregava 90% no presencial e 10% no digital. Então, naturalmente, a gente sofreu muito, né? O tamanho da minha presença o tamanho da minha presença no offline é exatamente o tamanho da queda do meu faturamento. Então, a conta é muito fácil de ser feita. O que está acontecendo agora? Eu percebo que muita gente que não era do ramo educacional começou a tentar entrar no ramo educacional de alguma forma para aproveitar o estar em casa de todo mundo. O problema é que o dinheiro investido na educação, pelo menos onde a gente navegava, que é o mundo corporativo, ele não migrou para o digital. Houve uma suspensão desse orçamento. Então, o primeiro movimento que tem que se tomar cuidado é, se você estava 100% no presencial, atendendo o corporativo, que era o nosso caso, não acredite que a verba do seu cliente foi 100% para o digital. Há uma adaptação. O que eu escutei do nosso cliente, e a gente só atende empresas de grande porte, segmento de construção, bem de consumo, automotivo, de todo mundo foi. Hoje há uma suspensão de qualquer investimento que não preze pela nossa sobrevivência. Primeiro mês. A gente nessa semana agora, essa semana, que é talvez a última semana do primeiro mês, já teve uma inclinação de alguns clientes dizendo: eu já percebi que essa quarentena vai durar um pouco mais do que eu imaginei, vamos continuar a pensar no negócio esse ano, acho que a gente tem que buscar alternativas para esse ano de 2020 e eu quero que você me entregue algumas coisas no digital. Então, a primeira coisa que vai acontecer no nosso segmento é a quantidade de informação que o mercado educacional está entregando hoje não vai ser a quantidade de informação que vai continuar a existir nesse mercado após crise. Acho que muita gente vai morrer no meio do caminho, é a primeira coisa. A segunda coisa é que novas tendências de tecnologia para o mercado educacional vão começar a surgir. Então, a gente começou, pré-crise, a estudar plataformas de ensino à distância, gestão de conhecimento, e do nada eu tinha 3 opções no mercado, apareceram 146 opções no mercado, que é ótimo, né? Porque a gente começa a olhar preço. Mas eu consigo imaginar o nosso mercado no ano que vem, 2021, estou imaginando um mercado com a vacina já distribuída no mundo inteiro, todo mundo com anticorpo em excesso, todo mundo na Disney, as casas noturnas voltando a funcionar. Eu imagino que o mercado da educação ele continua a ter forte presença no presencial. Eu acho que o offline ainda vai continuar sendo muito forte, mas com alguma tendência a que certas habilidades sejam discutidas também no digital. Eu abri uma pesquisa no meu Instagram essa semana passada e eu falei muito sobre a educação digital para o ensino básico, né? E eu fui xingado por grande parte dos pais que não aguentam mais os filhos em casa e estão desesperados dizendo: a educação digital ela funciona a partir de uma certa idade, porque a criança com 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos ela vai ter muita dificuldade. Então, eu acho que há uma tendência natural de migração para o digital, concordo, mas eu ainda vejo muito espaço para que o presencial tenha o seu significado. Só um dado interessante, tem gente do Google aqui assistindo a gente, acho que o Gui está por aí. O Google é uma empresa que para mim dita a tendência, né?
O Google é uma empresa que investe 80% do seu orçamento ainda em educação presencial. Talvez agora, na quarentena, não. Suspenderam um pouco do investimento, mas eu não vejo o mercado presencial educacional desaparecendo como todo mundo tem discutido comigo. Eu recebo áudio de gente me xingando. Por que você não está no digital ainda? Monta um negócio. A gente vai montar. Mas eu vou montar primeiro uma operação de emergência para esse ano de 2020, talvez um pouco mais simples. Eu vou investir muito na construção de tecnologia dentro desse segmento. Ano que vem eu acho que eu não vou ser 90% no presencial, mas eu acho que ainda vou estar no presencial com bastante força, mas já com produtos entregues no mundo digital. Então, eu acho que é uma adaptação situacional, sabe? Eu acho que é algo que vai acontecer agora rápido e que talvez ano que vem desapareça um pouquinho. Eu imagino que você pensa parecido comigo. Vocês têm entregas muito... Eu vou te falar que assim, o que eu acho, aquilo que eu falei, a gente acelerou processos, né? A gente assim, tem pouca coisa nova que foi criada, a gente acelerou o que já estava rolando. Então, óbvio que vai haver uma digitalização, é óbvio que o mercado de educação, a gente mesmo com o Disruptive MBA lá também, a gente foi muito pro digital em muita coisa, por necessidade, não pode fazer presencial. A gente já ia pro digital, a gente já está olhando para isso e tem um monte de coisa, mas eu não acho que o presencial é substituível, assim, para tudo, para todos os ambientes. Concordo. O que eu acho é que a gente acelerou muita coisa e que esse mix, que vai ser mais equilibrado, né? Em vez de ser 90-10, por exemplo, no caso de vocês, Total. Ele vai ser uma coisa mais, sei lá, tipo 65-35, às vezes, Total. Dependendo do segmento, entendeu? Vai equilibrar, às vezes o digital vai passar em alguma coisa. E aí o que eu acho, e é o ponto que eu queria puxar contigo, que eu acho que abre uma possibilidade interessante de concorrência, no sentido de que, pensa só, enquanto você está falando de educação presencial, você é local, basicamente. Por mais que você possa expandir daqui e dali e tal, a gente, por exemplo, estava olhando, antes dessa coisa louca toda, eu estava em Portugal batendo um papo com a galera para Disruptive MBA em Portugal, para você poder levar essa mineirice toda para lá e lecionar, aquele negócio de levar eu topo, pode me mandar. E tal. Eu vou embora. Você é obrigado a topar, mas enfim. E aí tal, todo assim, beleza. Só que a logística para fazer isso rolar não é tão simples, certo? Porque envolve voo, envolve isso, envolve aquilo, outra realidade, outra cultura. Agora, imagina que a gente estivesse só no digital. Porra, dá para fazer maravilhoso. Você consegue competir daqui e dali de uma maneira muito fácil. Você consegue colocar o teu negócio no mundo inteiro. E por que isso é vantajoso para o Brasil? A mesma coisa que acontece com software as a service. A gente sendo brasileiro, a gente custa em real. E se o câmbio tiver arrebentado, o nosso custo é muito competitivo. Então você vender um curso de alto padrão, com boa qualidade, com profissionais relevantes e etc., por exemplo, para capacitar a galera de um país como o europeu, ou país nos Estados Unidos, ou algum país asiático com a moeda mais forte, é maravilhoso, porque você vende 5 vezes mais barato. É impossível o cara conseguir equilibrar o seu custo lá fora. Então eu acho que abre uma oportunidade muito grande. Por isso que eu acho que o mix muda, não necessariamente porque a gente diminui o presencial, mas porque abre essa porta para você atingir outros mercados que você não atingiria antes, mas você atinge agora com o digital. Então, quer dizer, o valor absoluto vai aumentar e nessa nova composição, o digital ocupa um espaço maior pela questão da dispersão geográfica, entendeu? Não sei o que você enxerga aí nessa linha. Olha que maluco, assim, hoje de manhã eu estava conversando com um amigo meu, que é professor da FIA, e ele dá aula em 2 programas da FIA. O programa de MBA executivo, tradicional, e ele atende também uma empresa de telecomunicações, do segmento de telecom, num programa, é o mesmo programa de MBA, só que em company. Eu perguntei para ele, cara, me conta o que está acontecendo. As entregas foram todas para o digital e o dado que ele trouxe é exatamente o dado que eu queria para reeducar o meu cliente. Rafa, quando o investimento para a educação digital vem do bolso do meu cliente final, ou seja, do aluno, a quantidade de distração que ele vai ter em sala de aula é muito pequena. Quando a empresa paga essa conta, a dispersão em sala de aula tende a ser muito maior. Então, o que eu estou percebendo? Eu passo o mesmo exercício para as 2 turmas, eu percebo um engajamento absurdamente alto no produto pessoa física e eu vejo uma dificuldade muito grande em entregá-lo no pessoa jurídica. Ou seja, é o mesmo produto, as turmas têm aproximadamente a mesma quantidade de alunos, o produto deles tem aproximadamente o mesmo valor e ele percebe isso, né? Então, a gente, como entrega, vai entregar alguns produtos agora no digital. A gente entregou essa semana, vai entregar uma semana que vem. Então, o que eu faria de maneira presencial, eu vou entregar. Só que a primeira mudança que a gente fez foi readequar a carga horária. Então, era um programa de 4, 6 horas. A primeira readequação foi essa. Super microlearning. Se era 4 horas, a gente passa para 1 hora e tenta criar alguma gamificação digital. A segunda coisa é que o meu valor hora-aula, ele
automaticamente, por criar competição no mundo digital, ele vai ter que ser revisto. Então, quando você fala de um programa presencial, eu mandar um cara para o Rio de Janeiro, eu tenho custo de passagem, eu tenho todo deslocamento, o meu investimento nesse professor é muito mais alto. Quando eu vou para o mundo digital, naturalmente ele faz a casa dele. Então, eu vou passar por uma readaptação do tamanho dos programas, a gente vai passar por uma adaptação também no valor dos programas, mas a gente vai ganhar em escala, porque boa parte das aulas pode ser gravada, a gente vai ter capacidade de distribuir isso. Então, o que a gente tem feito é não, exatamente o que você falou, é não tomar decisões muito brutas, a gente não vai reinventar a roda agora, a gente está usando muito esse espaço para pensar. O Murilo Gun fez uma live ontem, não sei se você viu, ele trouxe um dado que é assustador. 20 mil pessoas nos últimos 5 anos fizeram o curso deles de criatividade. Então ele teve 20 mil alunos em 5 anos. Em 3 semanas de quarentena, ele teve 82 mil alunos. Lembrando que ele mexeu muito em preço, muitos ganharam o curso em modalidade gratuita, mas há uma tendência para isso. O que a gente tem que tomar muito cuidado cuidado com os movimentos que serão feitos no mundo educacional, acreditando que a sua solução tem que ser tomada, a sua decisão tem que ser tomada agora, porque você vai gastar dinheiro, você vai investir dinheiro, você vai jogar dinheiro no mundo digital sem saber o que fazer. E a minha dica é que, infelizmente, talvez você quebre e sua proposta educacional vá por... no momento você tem que salvar a caixa, né? Quer dizer, não acho que é para fazer grandes investimentos diferentes, a menos que seja algo que assim, você sabe que já ia rolar e que esse troço não impacta, ou impacta de maneira positiva. E tem algumas coisas que são nessa linha. Eu achei legal que você deu os exemplos aí, né, de você poder investir menos e tal, ou também de o custo ser diferente, e tem um outro lado positivo. A gente, por exemplo, estava trazendo o Frank Diana, que é o futurista da Tata, é o futurista-chefe da Tata Consulting em Nova York. Quando você trazer o cara, ele tem o custo da palestra, ele tem o custo do deslocamento, ele tem o custo de hospedagem, a primeira classe, não sei o que lá. Custa uma bica esse negócio. Por quê? Porque ele está entregando, querendo ou não, 3 dias. Vai? Basicamente, você está entregando o dia que ele sai, o dia que ele faz, o dia que ele volta. Vai? Grosso modo, 2, 3 dias. Quando você fala para ele fazer da casa dele, ou de um lugar, a gente, por exemplo, prefere alugar um estúdio de fotografia, para ficar um ambiente mais bacana, tá, não sei o quê. Mas, de novo, o custo é ridículo, sei lá, $200, 2 horas, é um negócio barato, e você põe o cara lá e tal, não sei o quê, ele se desloca de um ponto A para o ponto B, que ele leva 5 minutos na cidade vazia, sem ninguém, e ele faz o negócio. O custo dele se torna basicamente o custo da palestra. De via de regra, é um custo mais baixo da palestra. Por que ele faz isso? Porque ele fala, cara, eu tô parado, vai me consumir muito pouco tempo, o esforço é pequeno, e é um momento em que eu posso ter uma entrada de receita interessante, mesmo tendo salário, uma entrada de receita interessante. Então, você abre possibilidades para, gastando, vamos dizer, a mesma coisa ou menos, atingir muito mais gente do que você atingiria antes, porque você sobra verba para outras coisas. Então, eu acho que tem um momento interessante aí para a gente de olhar. Eu acho que assim, a gente tem uma coisa em comum, Rafa, que é legal, que é olhar sempre o lado positivo do negócio, entendeu? Olhar o silver lining. Que sempre tem, assim, via de regra, você cava lá, você acha um negócio positivo. É óbvio que é uma situação complicada, é óbvio que é uma crise difícil, é evidente que está todo mundo aí com um monte de estresse e tem gente com problemas muito mais graves, quer dizer, de coisa básica, de faltar comida e tudo mais. Não dá para ignorar isso, né? Quer dizer, não é que a gente está falando aqui de educação e falando, beleza, esse é o grande problema do mundo, mas acho também que, assim, a gente tem que ter o bom senso de entender que cada um vai falar da sua área e cada um vai buscar as soluções para que o negócio funcione melhor depois. E acho que esse tipo de papo acrescenta demais, assim, para mim foi muito bacana essa conversa toda, assim, eu acho que tem grandes oportunidades para o mercado de educação para frente, até que a gente pode refletir um pouco mais e trazer aí aprendizados, trazer coisas que a gente estiver olhando sobre isso, porque eu acho que é bem relevante, dado que muita gente vai buscar se educar daqui para frente, certo? Vai buscar novas maneiras de buscar informação e com isso transformar em conhecimento, e conhecimento que possa trazer algum retorno. Cada vez mais aquele conhecimento vai ser menos, eu fiz um curso e tenho um diploma que não serve para nada, porque o corona me impede de usar esse diploma. Para que serve eu conseguir efetivamente fazer, como o Renato Mendes aqui, que está aqui da Orgânica, mandando um soquinho para nós. Nós estamos com uma presenças ilustres aqui, várias coisas que eu passei batido aqui em cima, tá? Desculpa, galera, mas foi muito legal aí, todo mundo. Quem curtiu desse negócio aí, manda um soquinho igual do Renato aí, vamos aproveitar esse o Renato é sócio do meu sócio. O meu sócio na Inco é empreendedor, ele tem um outro negócio de alimentação saudável que é a 100 Foods, e o Renato, via Orgânica,
Eles são um dos investidores e sócios dele também. Eu cheguei a conclusão que todo mundo conhece todo mundo, entendeu? Tipo, eu tava numa live ontem com o Rodrigo Barros, da Boali, que eu conheci na Inglaterra, e aí ele já conhecia a galera que era do Hub lá atrás, porque ele foi secretário de inovação de Guarulhos, e aí eu vi que ele tava na live com o Guerzola, que é um brother que a gente tá fazendo uma parada lá em São Paulo, e tipo, todo mundo conhece todo muito mundo, maluco. né? No fundo é essa parada. Deixa eu só trazer uma coisa para fechar, que eu acho que é muito bacana. Há 10 anos atrás, a HSM trouxe para o grande evento dela do ano, o Expo Management, pela primeira vez no Brasil, 10 ou 12 anos, posso estar errando um ano para frente e para trás, o Jack Welch. O Jack Welch, né? O falecido Jack Welch, para dar uma palestra. E o Jack Welch não veio ao evento. Trouxeram ele, mas em videoconferência, né? Óbvio, foi um modelo muito parecido com esse que você comentou. Confirmaram o Jack Welch, todo mundo comprou o ingresso de R$7.000 e no dia o Jack Welch estava via videoconferência. Então talvez na época tenha sido um dos primeiros grandes movimentos de transmissão de conteúdo assim, nesse poder. E a HSM foi absurdamente criticada. Porra, eu paguei R$7.000, eu queria ter visto o Jack Welch, né? Então, mas que diferença eu entendo. Que faz, né? No fundo, assim, tipo, eu acho legal você ver a pessoa, tipo, um show e tal, mas no fundo, ou você tá indo lá pelo conteúdo, você não muda nada, né? Concorda. Essas lives de show sertanejo não me pegam, não. Olha que eu sou mineiro. Gente, mas valeu. Obrigado por vocês guardarem um tempinho de sexta-feira para estar com a gente. Espero que vocês tenham um final de semana bacana. Essa live fica aqui no Instagram da Inco por 24 horas. A gente salva as lives depois, então quem tiver interesse em acessar alguma das lives que a gente teve no passado, manda mensagem aqui no Instagram, compartilha essa live com pessoas que vocês acreditam que façam sentido. Andreva, valeu, cara. Obrigado por ter colocado uma camisa bonita. Pra galera, pus a camisa porque é o que dá pra vestir, cara. A camiseta tá um desastre, tô com a camisa de linho, não tem nada a ver com o calor da desgraça. Viu? O que eu ia falar é o seguinte, o pessoal que me segue, que tá aqui acompanhando e tal, aproveita e segue a Inco. A Inco tem uns conteúdos super legais, além desses micro-learnings aí que o Rafa falou, que são micro-learnings, muitas vezes não tô fazendo merchan, não recebo nada para isso. Eu acho que tem conteúdo muito bacana e como o Rafa falou, tem muita informação na internet. É informação para todo lado. Então, conseguir selecionar e fazer uma curadoria disso. Muitas vezes o pessoal vira, eu tenho feito muita palestra e tal, a galera vira para mim e fala assim, mas, nossa, o que você fez, não sei o que, dessa palestra, né? Quer dizer, tá lá a informação. Eu falei, então, mas o grande lance de um palestrante, eu refleti muito sobre isso, eu tinha até um certo preconceito com esse negócio, é ser um curador, assim como um professor, quer dizer, tem tanta informação no mundo, a capacidade de fazer a curadoria do todo, ela é fundamental. E é muito do que a Inco faz também, uma curadoria muito bacana com uma galera para reunir conteúdos interessantes. Então, aproveitem e sigam a Inco aí, que eu acho que tem coisa legal. O Rafa não, porque o Rafa fica postando foto dele e tal, mas quem quiser também pode ir lá olhar, assim, essa coisa toda aí. Cara, em quarentena o que eu não estou fazendo é postando foto minha. A única experiência com o meu rosto que você vai ter é nas lives. Mas é isso, gente, obrigado a vocês. Valeu. Jéssica, a gente vai subir para o YouTube, fica tranquila na hora certa. Bom final de semana para vocês. Candreva, pode tirar a camisa, está liberado. Valeu, gente. Até mais aí, tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, boa noite.